Olá pessoal, vamos começar então nossa aula 2 sobre impressoras 3D. Na primeira aula falamos sobre a tecnologia 3D, falamos dos conceitos, falamos como ela funciona. Hoje nós vamos falar sobre o equipamento que nós usamos para desenvolver os objetos 3D, as impressoras 3D. Então o que é importante mencionar é que existem diversas maneiras de se imprimir uma peça em 3D. Todas as tecnologias são aditivas. O princípio da tecnologia da impressão 3D é uma tecnologia aditiva, onde eu vou adicionando material, diferindo principalmente na forma como as camadas são construídas para criar um objeto. Então vão existir diversas formas como eu posso construir esse material, esse produto, e o que vai definir um tipo de impressora da outra vai ser o tipo de produto, a forma como ele vai construir essa camada. E eu vou também ter essas subdivisões dentro dos próprios tipos de impressora. Alguns métodos usam materiais de fusão ou amolecimento para extrudar camadas. Outros curam uma resina fotorreativa com um laser UV ou uma outra fonte de luz semelhante, camada por camada. Para ser mais preciso, desde 2010, o grupo da Sociedade Americana de Testes de Materiais criou a norma ASTM F42, que desenvolveu um conjunto de normas que se classificam os processos de fabricação aditivo em 7 categorias, de acordo com a terminologia padrão para tecnologia de fabricação aditivas. Então, dependendo do tipo de classificação, vai ser o tipo de fabricação que ele vai desenvolver. Então, quais são esses diferentes tipos de fabricação, né? Então, dentro daquela norma, vai existir o padrão ISO ASTM 52900, categorizou todos os diferentes tipos de impressoras 3D em um desses grupos. Então, nós temos o extrusão de material, um termo mais conhecido como FDM. O material é dispensado seletivamente através de um bico ou orifício. Nós temos a polimerização por watt, então nós temos o SLA e o DLP como esse tipo principal de impressora. O fotopolímero líquido em uma cuba é curado seletivamente pela luz UV. Nós temos a fusão em leito de pó, SLS, DMLS, SLM. Uma fonte de alta energia funde seletivamente partículas de pó. Nós temos o jateamento de material, MJ. Gotas de materiais são depositadas e curadas seletivamente. Nós temos o binding jetting, BJ, o agente de ligação líquida, liga seletivamente as regiões de um leito de pó. Nós temos a deposição direta de energia, LENS, ou LBMD. Uma fonte de alta energia funde o material à medida que ele é depositado. E temos a laminação por folha, LOM-UAM. Folhas de materiais são coladas e formadas camada por camada. Então aqui é possível verificar que nós temos algumas tecnologias. Então no FDM o material é dispensado através de um bico orifício, né? Ele é extrudado. Esse é o tipo mais conhecido e mais comum de impressora. No polimerização SLA-DLP nós temos um fotopolímero, né? Uma resina líquida que vai ser curada, vai ser endurecida através de uma luz UV. Nós temos a fusão de leite de pó, onde eu vou ter um laser ou alguma outra tecnologia de alta energia que vai fundir partículas de pó, e aqui diversos materiais, não necessariamente materiais de baixa resistência, até metal. Jateamento, vou depositar materiais e curar eles seletivamente. Então, nós temos diversas tecnologias aqui de como montar uma peça em impressoras 3D. A gente vai explicar algumas dessas tecnologias. Aqui um organograma básico, onde a gente pode observar de forma mais detalhada onde se classificam cada tipo de impressora 3D, onde ela está nessa arquitetura, nesse projeto. Então, vamos começar pela modelagem de posição fundida, né? Ou FDM em inglês. No FDM, um carretel de filamento é carregado na impressora e depois alimentado na cabeça de extrusão, que é equipada com um bico aquecido. Quando o bico atinge uma temperatura desejada, um motor aciona o filamento através dele, derretendo. A impressora move a cabeça de extrusão, depositando o material derretido em locais precisos, onde esfria e solidifica. Como uma pistola de cola quente, por exemplo, né? Onde eu vou injetando material e depois de um tempo, com uma temperatura ambiente, ele vai esfriando e vai tornando a ficar duro. Quando uma camada é concluída, a plataforma de construção se move para baixo ou para cima, dependendo do tipo de impressora, e o processo se repete até que a peça esteja concluída. Voltaremos a falar sobre esse tipo de impressora mais à frente, porque é a impressora que nós vamos trabalhar com maior detalhamento aqui nessa aula. Então ela é composta basicamente aqui, eu vou ter o meu filamento, né, o carretel com filamento, ele vai ter um material termoplástico. Esse material vai ser conduzido por algum meio, né, por algum duto. Desse duto ele vai ser colocado no extrusor, no conjunto extrusor, onde eu vou ter os motores que vão puxar o filamento, caso seja um direct drive, onde eu vou ter o bloco aquecedor, onde eu vou ter a resistência, onde eu vou aquecer esse material. Esse material vai ser injetado, vai sair pelo bico e vai formar minha peça. Então aqui eu tenho o filamento, o caminho do filamento, o suporte, né, 3. Aqui ele está mostrando uma impressora que consegue imprimir em 2 cores ou imprimir com 2 materiais para fazer suporte. O bico de extrusão ou extrusor. 5. A peça sendo impressa. 6.
os suportes da peça. Nesse tipo de impressora eu posso imprimir a peça com um material e o suporte com outro material para facilitar a sua remoção. E 7, a mesa de impressão. O FDM é a maneira mais econômica de produzir protótipos e peças termoplásticas personalizadas. Ele também possui os menores prazos de entrega, tão rápido quanto a entrega no dia seguinte, devido à alta disponibilidade da tecnologia. Então, ela é uma impressora como você tem na sua casa. Você precisa imprimir, é só clicar em imprimir, ela vai começar a produzir. Estando com filamento, estando com material, ela já começa a imprimir. Uma grande variedade de materiais termoplásticos está disponível para o FDM, adequado tanto para prototipagem quanto para algumas aplicações funcionais. Então, vão existir diversos materiais, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses materiais mais para frente, mas existem diversas tecnologias de materiais que podem ser usados para diversas aplicações. Como limitação do FDM, da tecnologia de impressoras do FDM, ela tem a menor precisão dimensional e resolução em comparação com outras tecnologias. É provável que as peças do FDM tenham linhas de camada visíveis, então as linhas que detalham a camada vai ser perceptível, portanto, o pós-processamento é frequentemente necessário para um acabamento superficial suave. Se você quiser o aspecto de uma peça lisa, nós temos que fazer um pós-processamento dessa peça para que ela tenha esse aspecto. Além disso, o mecanismo de adesão de camada torna a peça FDM inerentemente anisotrópicas. Isso significa que elas serão mais fracas em uma direção e geralmente não são adequadas para aplicações críticas. Então, no ponto de fusão de camada, ali vai ser um ponto crítico onde a minha peça pode se romper. Estereolitografia e processamento digital de luz, o SLA ou DLP. O SLA e o DLP são processos semelhantes que usam uma fonte de luz UV para curar, no caso solidificar, a resina líquida em uma cuba camada por camada. O SLA, por sua vez, usa um laser de um único ponto para curar a resina, enquanto o DLP usa um projetor de luz digital para exibir uma única imagem e imprimir cada camada de uma vez só. Após a impressão, a peça precisa ser limpa na resina e exposta a uma fonte de luz UV, para melhorar sua resistência. Em seguida, as estruturas de suporte são removidas e, se for necessário, um acabamento superficial de alta qualidade são executadas etapas adicionais de pós-processamento. Então, nesse tipo de impressora, na SLA, nós vamos ter um laser aplicando um ponto de luz na resina para gerar essa camada. No DLP, eu vou projetar a camada inteira nessa resina. Ao final da impressão, nós precisamos usar um álcool isopropílico para limpar essa peça, depois colocamos em uma fonte de luz UV. Podemos usar um incubador a UV, uma caixa que tem uma lâmpada UV, ou podemos deixar no sol para receber os raios UV do sol. Então aqui nós temos um layout de como funcionaria essa impressão. Aqui no caso o SLA, já que eu estou trabalhando com laser. Então o laser vai ser guiado por um espelho, ou eu movo diretamente o laser e vou imprimindo camada por camada a minha peça. No caso das impressoras DLP e SLA, nós imprimimos a peça de cabeça para baixo, visto que eu estou trabalhando com um tanque de resina, então essa mesa ela vai estar colada no fundo do tanque, nessa cuba, e ela vai subindo de acordo com as camadas que estão sendo criadas. O SLA e o DLP podem produzir peças com precisão dimensionais muito altas, detalhes intricados e um acabamento superficial muito suave, ideal para protótipos visuais. Uma grande variedade de materiais especiais, como resinas transparentes, flexíveis, moldáveis e biocompatíveis, ou materiais adaptados para aplicações industriais específicas, também estão disponíveis. Geralmente as peças SLA e DLP são mais quebradiças que as peças FDM, portanto não são mais adequadas para protótipos funcionais. Além disso, as peças do SLA não devem ser usadas ao ar livre, pois sua propriedade mecânica e cores degradam quando exposta à radiação UV do sol, já que a gente precisa da luz UV para curar. Se eu mantenho muito tempo, justamente recebendo a radiação do sol, posso gerar um problema mecânico na minha peça. As estruturas de suporte são sempre necessárias do DLP e SLS, visto que nós imprimimos ela de cabeça para baixo, o que pode deixar pequenas manchas na superfície das peças, nos quais entram em contato e que precisam de pós-processamento extra para serem removidas. Sinterização seletiva laser, ou SLS. O processo SLS começa com o aquecimento de uma caixa com um pó de polímero até uma temperatura logo abaixo do ponto de fusão do material. Uma lâmina ou rolo de recobrimento deposita uma camada muito fina de pó, normalmente com 1 mm, 0,1 mm de espessura, na plataforma de construção. Um laser de CO2 varre a superfície do leito de pó e sinteriza seletivamente as partículas, unindo-as. Quando toda a seção transversal é digitalizada, a plataforma do edifício desce uma camada e o processo se repete. O resultado é uma caixa cheia de peças cercadas por pó não sinterizado. Após a impressão, a bandeja precisa esfriar antes de remover a peça do pó não sinterizado e limpa. Algumas etapas de pós-processamento podem ser empregadas para melhorar a aparência visual, como polir ou lixar. Então, na sinterização a laser, eu vou ter uma caixa onde eu vou estar meu pó de sinterização e vou colocando com essa pá aqui, vamos chamar com esse termo,
Ele vai colocando camada por camada, o laser vem e vai fazendo a peça. Fez uma camada, a mesa desce, o laser, essa pá, coloca o material, imprime a próxima camada. O que vai acontecer no final é que eu vou ter um bloco aqui de material e dentro desse bloco de material eu vou ter minha peça que foi sinterizada. As peças SLS têm propriedades mecânicas quase isotrópicas, muito boas, portanto são ideais para as peças funcionais e protótipos. Como nenhuma estrutura de suporte é necessária, o pó não sinterizado atua como um próprio suporte. Então o pó que fica ao redor da peça já sustenta a estrutura da peça. Projetos com geometria muito complexas podem ser facilmente fabricados. O SLS também é excelente para a produção em pequenos lotes, né, em médios, até 100 peças, pois a bandeja pode ser preenchida em todo o seu volume e várias peças podem ser impressas de uma única execução de produção. No SLS, como eu tenho que colocar todo o material de pó dentro da caixa, a diferença de tempo entre imprimir uma ou várias não é tão significativa. As impressoras SLS são geralmente sistemas industriais de ponta. Isso limita a disponibilidade da tecnologia e aumenta o custo e os prazos de entrega, em comparação ao FDM e SLA, por exemplo. As peças SLS têm uma superfície naturalmente granulada e algumas porosidades internas. Se for necessário uma superfície líquida ou uma estanqueidade, são necessárias etapas adicionais de pós-processamento. E aqui nós vamos aprofundar na modelagem de deposição fundida, né, no FDM. Então, como a gente falou, né, os dispositivos de extrusão de materiais são os tipos mais comuns de tecnologia de impressão 3D disponíveis, principalmente pois são os mais baratos. Então, nas impressoras 3D, a gente falou aqui de 3 modelos, lá no início da aula a gente falou das classificações segundo a norma, mas para o nosso dia a dia, com custo mais baixo, a impressora do tipo da FDM é a mais comum. É a impressora mais disponível no mercado, até pela sua variedade e também pelos preços dos seus modelos. Você pode estar familiarizado com eles como modelagem de deposição fundida, ou FDM, né? Claro que esse FDM está no termo em inglês. Eles também são chamados de fabricação de filamentos fundidos, ou FFF. A maneira como funciona é que um carretel de filamento é carregado na impressora 3D e alimentado através de um bico da impressora na cabeça de extrusão. O bico da impressora é aquecido até a temperatura desejada, quando o motor empurra o filamento através do bico aquecido, fazendo com que esse derreta. A impressora move a cabeça de extrusão juntamente com as coordenadas especificadas, colocando o material fundido na placa de construção, onde essa camada esfria e solidifica. Depois que uma camada é construída, a impressora continua a colocar outra camada. Esse processo de impressão de seção transversais é repetido, construindo camada sobre camada até que o objeto esteja totalmente formado. Dependendo da geometria do objeto, às vezes é necessário adicionar suportes, por exemplo, se o modelo tiver partes pendentes íngremes. Então aqui só para a gente ter uma noção de como é que esse processo de impressão, né? Repare que aqui eu tenho o cabeçote de impressão que está imprimindo camada por camada. Nesse caso aqui, a mesa está descendo, então faz uma camada, a mesa desce, faz uma camada, a mesa desce e vou imprimindo uma peça. Mais uma vez, quando a gente fala das partes pendentes, né? Nesse caso aqui não foi necessário, mas se esse ângulo aqui fosse maior, o que acontece? Como esse material, esse filamento está sendo liquefeito pela temperatura, né? Eu estou transformando ele em líquido para depositar aqui. Como ele vai ficar muito flexível, muito mole, ele vai tender a gravidade a descer ele. Então eu tenho que colocar, dependendo da posição, alguns suportes para sustentar para que isso aqui não caia. Nesse caso aqui não é necessário, porque mesmo com essa inclinação, a camada de baixo sustenta a camada de cima. Então, quando a gente fala que ficam as camadas aparentes, é justamente isso aqui. Então, cada ondinha dessa aqui é uma camada que foi impressa, e nesse ponto aqui vai ser meu ponto de fragilidade, é o ponto onde eu tenho uma união das camadas. E o aspecto das peças vão ser sempre esse aqui, ó. Então, aqui dá para perceber, né, como é que fica essas camadas por camadas. Claro, eu posso tentar diminuir essa altura de camada, mas nas impressoras tipo FDM, principalmente dependendo do custo, do tipo de impressora, do tamanho do bico, eu vou ter um limitador, né, e isso não tenho como sumir completamente esse detalhamento. As impressoras de tipo FDM também elas podem ser encontradas no mercado com diversos tipos de movimentação de impressoras, né? As mais comuns de todas são os tipos cartesianos, onde eu movo nos eixos X, Y e Z. Nós também existem os tipos polares e o tipo delta. O tipo polar não é tão comum. O tipo delta é uma tecnologia que até existe em quantidade, mas não se compara à proporção das impressoras tipo cartesiano. Vamos entender como funciona cada uma delas. Bom, no tipo cartesiano, elas subdividem em 3 tipos, né? O estilo Mendel, o estilo Darwin e o estilo Core XY. No estilo Mendel,
Essa impressora tem uma barra X flutuante que é elevada e abaixada ao longo do eixo Z, enquanto a base da mesa de impressão se move para frente ou para trás no eixo Y. Um ou dois parafusos de avanço motorizado, no caso aqui os motores de passo com as polias sincronizadoras, trabalham para mover o pórtico, o extrusor X, para cima ou para baixo, onde outro motor move o cabeçote da impressora através das correias de distribuição. Então, como é que funciona essa impressora? Uma coisa importante que a gente tem que falar na impressora 3D é que esse eixo aqui horizontal é o eixo X e esse eixo aqui vertical na impressão 3D é o eixo Z, tendo esse eixo longitudinal aqui sendo o eixo Y. Então, nesse tipo de impressora, o movimento da mesa de ir para frente e para trás, ele está no eixo Y. O movimento do cabeçote de extrusão, nessa barra aqui, indo da esquerda para a direita, está no eixo X. E o movimento de subir e descer a barra onde está o extrusor é o eixo Z. Esse tipo aqui de impressora é o tipo mais comum de impressoras, principalmente as impressoras de baixo custo. Então, alguns exemplos de impressora, nós temos a Prusa i3 e a série Ender 3, né? Essa aqui, no caso, é uma Ender 3, que é a que nós vamos usar também no nosso curso com maior frequência. Então, a Ender 3 é um tipo de impressora no estilo Mendel. No estilo Darwin, nós temos agora um processo diferente. A base de impressão se move verticalmente ao longo do eixo Z, enquanto o movimento lateral XY está em uma posição de altura fixa. Então, o que acontece agora? Nesse tipo de impressora, a mesa de impressão é que se movimenta no eixo Z. A mesa é que sobe e desce. Já o cabeçote, ele fica travado e fica se movimentando de um lado para o outro, e para frente e para trás. Ele se movimenta no eixo X e no eixo Y. Então, a característica é diferente daquele outro tipo de impressora. Okay? Não quer dizer que isso é pior ou melhor. Isso vai depender de N fatores. Muitas máquinas são as máquinas MakerBot da Ultimaker, que são do estilo Darwin, incluindo a MakerBot Replicator e a Ultimaker 3, que é esse modelo aqui da imagem. Outro tipo de impressora é a Core XY. Então, ela tem uma característica muito peculiar. Ela parece muito com a Darwin, mas ela tem uma característica diferente. As correias XY são responsáveis pelo movimento X e Y, e os motores X e Y permanecem estacionários, reduzindo os pesos das peças móveis. Então, o que acontece nessa impressora? Mais uma vez, a mesa de impressão se move no eixo X e no eixo Z, mas, diferente dessa impressora, onde eu tenho um motor que vai empurrar esse cabeçote para a esquerda e para a direita, e um motor que vai empurrar esse motor para frente e para trás, e cada motor é responsável por um eixo, aqui não. Aqui eu vou ter dois motores, um X e um Y. Só que eles têm uma característica interessante. As coordenadas, eles trabalham em conjunto. Aqui eu tenho uma única correia que alimenta tudo. Então, tanto para movimentar para frente e para trás, para um lado e para o outro, os dois motores têm que trabalhar em sincronismo. Mesmo que eu esteja movimentando apenas em um eixo. Então, para fazer o cabeçote ir para um lado e para o outro, por exemplo, no eixo X, os dois motores têm que trabalhar. Não é apenas um motor responsável pela movimentação, então ele trabalha com o sincronismo entre esses dois motores. Nas impressoras tipo Delta, aqui é um novo tipo de tecnologia, elas têm as menores variações de design. O que acontece de diferente nessa impressora? A grande diferença é que eu não tenho muito claro para o visualizador o eixo XYZ, porque o que vai fazer o movimento aqui, eu tenho 3 motores de passos que ficam escondidos aqui embaixo, e esses motores de passo, através dessa correia sincronizadora, vão mover cada um desses braços em um sincronismo. Se eu quiser subir e descer a peça, eu tenho que mover os 3 motores ao mesmo tempo. E se eu quiser movimentar a peça aqui para desenvolver o modelo, para fazer a camada, eu tenho que ter o sincronismo desses 3 motores para que eu possa fazer essa camada. A Hip Rap Kossel, em homenagem ao vencedor do Prêmio Nobel da Alemanha em 1910, é talvez a impressora 3D Delta mais conhecida. Os projetos de seu código aberto tem algumas variedades da família do Kossel Pro e Kossel Mini. E quais são as vantagens e desvantagens da impressão do tipo FDM, principalmente em relação às outras, ou em relação até à tecnologia de impressão 3D? O FDM é a maneira mais econômica de se produzir protótipos e peças termoplásticas personalizadas. Então isso é uma grande vantagem. O prazo de entrega do FDM são curtos devido à alta disponibilidade da tecnologia. Como eu disse, como é uma impressora que é muito fácil de usar, muito fácil de trabalhar, basta que ela esteja com filamento e você já começa a imprimir, não tem nenhuma dificuldade. Está disponível uma ampla variedade de materiais termoplásticos adequado a protótipos de algumas especificações funcionais não comerciais.
O FDM possui a menor precisão dimensional e resolução em comparação com outras tecnologias de impressão 3D. Portanto, não é adequado para peças com detalhes complexos. Então, dentre aquelas tecnologias SLA, DLP, SLS, o FDM tem uma precisão dimensional menor. Não quer dizer que essa precisão seja ruim, mas em comparação com aquelas outras tecnologias, vai depender muito da necessidade e da aplicabilidade do que você quer com o seu produto. É provável que as peças FDM tenham linhas de camadas visíveis, portanto, o pós-processamento é necessário para o acabamento suave. Não tem como eliminar essas linhas de camada. Então, se você quiser, como usuário, quiser aplicar um primer, fazer um lixamento na peça, aplicar um primer para depois pintar, você vai ter que aplicar uma certa quantidade de material para que isso aqui fique liso. O mecanismo de adesão da camada torna a peça FDM inerentemente anisotrópica. Como a gente já falou anteriormente, ela vai ter uma facilidade de ter quebra na camada, descolamento de camada, justamente no ponto da fusão entre as camadas. O FDM pode produzir protótipos de peças funcionais rapidamente e de baixo custo, a partir de uma ampla gama de materiais termoplásticos. Então, tem diversos tipos de materiais para que você possa imprimir. O tamanho típico de uma impressora 3D é de 200 por 200 por 200, então 20 por 20 por 20 centímetros. Máquinas industriais têm tamanho de construção maior, mas para as impressoras desktop, a impressora que vai ficar na sua bancada, esse é o tamanho mais comum. A Ender 3, que é a impressora que a gente vai trabalhar aqui no curso, ela tem de mesa 220 por 220 por 250. Para evitar distorção na sua peça, é bom evitar grandes áreas planas e adicionar filetes em cantos afilados. O FDM é inerentemente anisotrópico, portanto não é recomendado para componentes mecanicamente críticos. Então, peças que eu vou ter um esforço mecânico, até a geometria da peça e a forma como vai ser impressa essa peça, a posição na mesa, influenciam bastante para tentar suportar alguns componentes mecânicos. E qual é o insumo para o tipo de impressora FDM? O que é que nós usamos? Para isso, nós temos como matéria-prima para impressora tipo FDM diversos tipos de materiais. Ele vai vir em uma forma de fio, que é geralmente enrolado em um carretel. Pode ser que a empresa venda sem um carretel, não é comum. O ideal é que venha no carretel e a impressora venha puxando esse material. E eles vão vir basicamente em dois tipos de diâmetro, 1,75 mm e 3 mm. Claro que o mais comum é 1,75. E este é adquirido em peso, podendo o carretel ter 250, 500, 750 gramas, 1 kg ou 3 kg de filamento. Isso aqui eles considerando o peso do próprio carretel, é quantidade de filamento. A quantidade mais comum é de 1 kg. E quais são os materiais mais comuns para o FDM? Então aqui nós temos uma diversa gama de materiais. Um dos pontos fortes do FDM é a ampla gama de materiais disponíveis. Eles podem variar de materiais termoplásticos commodities, como PLA e ABS, de materiais de engenharia como PA, TPU, PETG e termoplástico de alto desempenho como PIC e PEI. O material utilizado afetará as propriedades mecânicas e a precisão da peça impressa, também o preço, visto que, dependendo do tipo de material, o material vai ser mais barato ou mais caro que o outro. Aqui nós temos uma pirâmide que vai mostrar onde se classificam cada tipo de material, desde materiais mais comuns, materiais para o dia a dia, até alguns materiais de engenharia e materiais de alta performance. E aqui ele separa como semicristalino e materiais amorfos. Os materiais mais comuns, a gente vai falar daqui a pouco, mas vão ser sempre o PLA e o ABS. Nós vamos trabalhar sempre nessa faixa aqui. Parte do material de engenharia chamamos de TPU e o PETG. Então, vamos falar dos materiais mais comuns para o FDM. Não vamos aprofundar tanto, mas apenas os materiais que vocês vão ver com maior facilidade no dia a dia de vocês e vão poder trabalhar para algumas aplicações. PLA. Esse aqui é disparado o material mais popular e também o mais fácil de se trabalhar. Possui excelente adesão à mesa de impressão, fluidez na extrusão e acabamento final. Então, como peça, como produto final, é muito bom de se trabalhar. Ele tem baixa resistência à temperatura, justamente porque seu ponto de fusão é muito baixo, e ele é um material biodegradável. O PLA é feito a partir de fontes renováveis como milho, beterraba e até cana-de-açúcar. Então, também é uma opção ecologicamente correta. Aqui é importante que a gente saiba dois pontos importantes. Primeiro, a baixa resistência à temperatura. Como ele já é um material que tem baixo ponto de fusão, é importante que você saiba onde vai aplicar esse material. Em situações críticas não é ideal. Mas para materiais de decoração, materiais de suporte pequenos ou para alguns pequenos encaixes, é muito aplicável ele. Aqui sempre a gente vai falar algumas informações importantes com relação às temperaturas que eles trabalham. Temperatura do bico de impressão. Ele vai trabalhar na faixa de 185 a 220 graus Celsius. Uma coisa que é importante nessa questão do FDM com impressão de filamentos é que não vai existir uma temperatura fixa ideal
que diga, ó, tal material é para trabalhar em tal temperatura. Por quê? Porque isso vai depender da composição química de cada fabricante e, além disso, mesmo dentro do próprio fabricante, vai depender da composição química das cores, do aditivo de cor, pigmento de cor, como isso vai alterar essa qualidade do material. Então, geralmente vai se trabalhar nessa faixa, vão existir faixas de temperatura, justamente para que você possa testar e encontrar a peça que tenha o melhor acabamento com aquela temperatura. Não existe um padrão para todo mundo. Já a mesa, ela pode trabalhar a temperatura ambiente, significa mesa sem aquecimento, até 70 graus Celsius. Acima disso também não é ideal, porque você vai começar a derreter a peça que está na mesa e vai começar a deformar a peça. ABS, filamento à base de petróleo. Isso aqui é uma coisa importante. Ele libera odores durante a impressão. Precisa de adesivo ou cola para garantir a adesão à mesa e evitar ao máximo o contato da peça com correntes de ar durante a impressão. Possui alta resistência à temperatura, muito utilizado pela indústria em função do seu custo relativamente baixo. Então, esse é o segundo material mais usado com impressoras 3D, mas ele tem algumas desvantagens. Primeiro, a gente já falou, né? Ele libera cheiros durante a impressão. Eu tenho que colocar algum material para que a minha peça tenha aderência à mesa. Aqui eu tenho outro problema, como esse material, no diferencial de temperatura, ele tende a empenar se eu tenho um diferencial de temperatura muito grande. Então, o ideal é trabalhar em impressoras fechadas, impressoras que tenham um enclausuramento. Se não for possível, que se coloque a impressora em algum local que evite que correntes de ar passem pela peça durante a impressão. Por quê? Porque nós vamos ter a mesa aquecida a uma temperatura elevada, entre 100 e 120 graus, o bico também a uma temperatura elevada, 220 a 240, e se ele tem algum choque térmico com alguma corrente de ar, seja um ar-condicionado, ou uma janela aberta, ou ar durante fechado uma porta, isso pode empenar a peça e você perder a sua impressão. Mas ele tem uma vantagem de ter uma alta resistência à temperatura, ele trabalha com temperaturas mais altas que o PLA, e por ser bem mais barato que o PLA, ele é bem utilizado pela indústria, quem gosta de fazer algumas peças, pelo seu custo relativamente baixo. O seu preço aí gira em torno de metade a 60% do preço do PLA. PETG, ele é uma variação do famoso plástico PET, PET da garrafa PET, que a gente é acostumado, presente em garrafas e outros recipientes. Sua alta aderência entre camadas confere ao material uma excelente resistência mecânica, bem superior ao PLA ABS. Ele é food safe, sim, você pode fazer utensílios para a cozinha, embalagem para alimentos com ele. Já que eu posso fazer embalagens de refrigerantes e garrafas com ele, nós também podemos usar ele para utilizar em alimentos. Nós temos aqui também a desvantagem que ele trabalha com temperaturas mais altas, trabalha acima de 240, 260. Então aqui é importante ver a impressora 3D, porque já vai trabalhar no limite da impressora 3D. Algumas impressoras 3D vai chegar no limite de 255 graus Celsius. E a mesa trabalha de 75 a 90 graus, não trabalha tão alto. TPU, outra coisa que é interessante, né, com impressão 3D. Muita gente associa a impressão 3D a peças fixas, duras, rígidas. Não, com TPU eu vou ter um material altamente flexível e com durabilidade. Então eu posso imprimir coisas flexíveis mesmo com impressora 3D. Então, sua propriedade elástica lhe confere alta resistência a impacto, sendo amplamente utilizado para capa de telefone, por exemplo. Então, eu posso fazer uma capinha de celular com esse material. O poliuretano, matéria-prima do TPU, possui ampla aplicação na indústria automotiva, sendo usado em assentos para conforto, na parte interna de para-choques, teto, carroceria, portas e janelas. Então, o TPU já tem grande aplicação na área automotiva, que também foi importada para a área de impressão 3D. Nós trabalhamos com temperaturas de 220 graus a 245, mais uma vez, essa faixa aqui depende de fabricante para fabricante e cor para cor. E a mesa, aí pode trabalhar com a mesa fria, ou a temperatura até 70 graus. Uma desvantagem do TPU é que entre todos os materiais ele é o mais caro, mas para dar uma solução para isso, eu quero um material com certa flexibilidade, não quero alta flexibilidade e com um preço mais acessível. Aí nós temos o PLA Flex, que é baseado no mesmo material poliuretano, matéria-prima do TPU, e conserva a fluidez e a facilidade de impressão do PLA. Então ele está unindo os dois, porém não é tão flexível quanto o TPU. Indicado para quem procura alguma flexibilidade em suas peças, mas não quer abrir mão da velocidade de impressão em materiais mais rígidos. Então, o bico trabalha em uma temperatura um pouco mais elevada, 225 a 245, e a mesa de impressão vai estar a temperatura ambiente até 70 graus Celsius. Outro material interessante para impressão 3D é o nylon, né? Filamento composto do famoso material, presente em escova de dentes, roupas, rodas, anéis de vedação, entre outros materiais. Possui alta resistência mecânica, flexibilidade e alta durabilidade. É necessário usar uma cola ou adesivo para que a peça tenha aderência à mesa. É indicado para impressões que tenham necessidade de alta resistência térmica e mecânica,
bem como precisam de grande durabilidade, como por exemplo uma engrenagem. Então ele vai trabalhar no limite da temperatura das impressoras, 240 a 260 graus Celsius. Esse limite que eu estou falando, mais uma vez, é o limite das impressoras de pequeno porte e as impressoras makers, ok? E a mesa de impressão vai trabalhar entre 70 e 100 graus Celsius. HIPS. Isso aqui é um filamento que ele é muito utilizado para trabalhar em conjunto com outro filamento. Esse filamento é indicado para impressoras que tenham dupla extrusão. Então, o filamento composto por uma combinação de polímeros, conferindo a ele alta resistência mecânica e impacto. Ele é famoso por ser solúvel em limoneno, um solvente de fácil aquisição e largamente utilizado na impressão 3D como material de suporte, como auxílio em extrusor duplo, como a gente falou anteriormente, onde a peça é impressa em um material desejado e o suporte é impresso em HIPS. Ao finalizar a impressão, toda a peça é mergulhada no solvente e após o tempo de cura, todo o suporte irá dissolver sem a necessidade de interferência externa. Então, ele vai facilitar a se ter uma impressora que não se tenha marcas do suporte. Então, um objeto tem uma estrutura externa muito complexa, que eu preciso de muitos suportes, aí o ideal, claro, eu tenho como necessidade uma impressora com um duplo extrusor, eu vou ter o filamento HIPS para ser usado como suporte. Aqui em cima está para ver, né? Eu estou imprimindo o suporte em branco com HIPS, e em azul um outro material, pode ser aqui PLA ou ABS. Ao final eu vou ter a peça um corpo único, com PLA e ABS ou com HIPS, e quando eu aplico no material solvente vai ficar somente minha peça final. Fibra de carbono. Filamento composto por uma combinação de fibra de carbono e materiais imprimíveis simples, como PLA, ABS, PETG, nylon, a depender da finalidade e da durabilidade desejada. Sua alta resistência, podendo chegar até 8 vezes a resistência do ABS, e leveza, tornam muito indicada a produção de peças finas para as mais diversas aplicações, incluindo robótica de ferramenta. É válido ressaltar que o material possui propriedades abrasivas e pode danificar bicos comuns de latão, sendo recomendado o uso de bicos de aço endurecido. Nesse caso, é necessário observar mais atentamente a temperatura programada para garantir boa fluidez. Então, um ponto importante aqui, a temperatura de trabalho dentro de uma faixa tranquila, de 200 a 230, e a mesa de 45 a 60 graus, mas o ponto mais importante aqui é a abrasão quando ele passa pelo bico. Então, se tiver um bico comum de latão, ele vai gastar esse bico. O que gastar o bico? Normalmente as impressoras 3D têm um bico de 0,4 mm. Se eu uso muito desse material, eu vou gastando esse bico, ele vai aumentar o seu diâmetro, eu vou desgastar esse bico e aí eu vou perder essa configuração de 0,4, ele vai começar a aumentar 0,45, 0,5 mm. Condutivo, que também é uma opção interessante, é um material que contém condutividade elétrica. Então é um filamento composto por uma combinação de grafeno e materiais imprimíveis, como PLA e ABS. Sua estrutura de cadeias de carbono, grafeno, lhe confere suas propriedades condutivas, podendo ser utilizado na confecção de circuitos eletrônicos, sensores ou qualquer outra operação em que a condução de eletricidade seja necessária. Contudo, vale ressaltar que não possui a mesma eficiência de fios de metais ou cobre. Então, aqui nós temos um filamento que é uma tecnologia curiosa, mas não vai substituir a tecnologia padrão de fios de cobre ou metal. De forma semelhante, o filamento de fibra de carbono possui características abrasivas, podendo danificar o bico de impressão. Trabalha entre 220 e 160 graus e a mesa trabalha de 50 a 110 graus Celsius. Então, assim nós terminamos essa parte das impressoras 3D. Muito obrigado por assistir essa aula. E nossa próxima aula já vai ser na parte de modelagem de nossas peças em 3D.